Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Olá, meu irmão, minha irmã, com a grande alegria, estamos no quarto podcast Café Católico Expresso, neste mês de maio, meditando sobre o Santo Terço, fazendo algumas reflexões sobre o Santo Terço, sobre os mistérios do Santo Terço. E para a gente recapitular, observe que no primeiro podcast falamos um pouco daquilo que nós iríamos conversar no mês de maio. No segundo podcast já adentramos nas reflexões dos mistérios gozosos. No terceiro podcast conversamos, meditando em algumas reflexões dos mistérios luminosos. E agora iremos contemplar, meditar os mistérios dolorosos. Sendo assim, convido você, irmão e irmã, para fixarmos os nossos olhos no Senhor. Mistérios dolorosos. No primeiro mistério doloroso, nós iremos contemplar nosso Senhor Jesus Cristo e em sua agonia no Getsêmani. Aqui nós podemos pensar que Jesus, como mostra os 4 evangelhos, de forma mais penetrante, Lucas, Mateus e Marcos, Jesus sua sangue. Jesus tem pavor da morte. Jesus sente um medo da morte, um medo tremendo. E por que Jesus sente isso? Porque Jesus é homem como nós. É verdade, Jesus é Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Mas também Jesus é homem, possui a natureza humana. A única coisa que Jesus não tem, que nós temos, é o pecado. Porque o pecado não é humano, como dizia Dom Henrique, o pecado é desumano. Repare, Jesus sente pavor, medo da morte, mas não desespero da morte. E por que Jesus sente esse medo ao extremo? Não é só porque Jesus está com medo de morrer. Não é só isso. Existe algo mais importante. É que Jesus, segundo Santo Afonso Maria de Ligório vai dizer isso, é que Jesus, em sua agonia no Monte das Oliveiras, ele sente de forma particular a dor do pecado de cada homem, do primeiro homem até o último. Jesus sente ali a dor da humanidade que disse não a Deus na história do mundo. Então essa dor é uma dor que vai nas profundezas da alma de Jesus, vai no núcleo, no âmago de Jesus. E ele sente essa dor, esse medo de saber que o pecado causa isso no ser humano. Causa a morte de um homem justo, causa a morte de Deus por nós. Que você, meu irmão, que você, minha irmã, contemplando, rezando neste primeiro mistério, a dezena das Ave Marias e o Pai Nosso, junto com Glória, possa meditar nisso. Jesus tem medo, tem pavor da morte, pelos meus pecados. Jesus sentiu ali todos os meus pecados, não só os meus, mas de cada homem, de cada ser humano. Segundo mistério doloroso, nós iremos contemplar a flagelação de nosso Senhor. Se nosso Senhor no Getsêmani sente na alma a dor por cada pecado que nós cometemos e que nós iremos cometer,
Na flagelação, Jesus sente na sua carne, no seu corpo, essa dor. Carne na Bíblia, meu irmão, minha irmã, pode significar duas coisas. Pode significar corpo humano, mas também alma. Mas aqui, a minha expressão de carne está voltada ao corpo de Jesus. Jesus sente no seu corpo, sentiu no Getsêmani na alma, mas agora no corpo, a dor de cada um de nós ter feito o sofrer pelos nossos pecados. Talvez a maior dor de Jesus não seja a dor na carne. Claro que dói, mas a maior dor de Jesus foi a dor na alma. Saber que cada um de nós, feitos seres humanos com a dignidade divina, perdemos isso e constantemente buscamos dizer não a Ele. Que no segundo mistério, quando você estiver rezando essa segunda dezena, pense nisso. Jesus sente aquela dor pelos seus algozes, pelos seus malfeitores, por conta de cada pecado. Aquele malfeitor sou eu, Senhor. Aquele que estava com o chicote e com outros instrumentos de fazer o Senhor sofrer, ali sou eu com os meus pecados. Terceiro mistério doloroso. Jesus é coroado com um capacete de espinhos. Muitas pessoas dizem que Jesus foi coroado com uma coroa, mas na verdade a coroa foi tecida pelos soldados como um capacete. E aqueles espinhos entravam na cabeça de nosso Senhor. Quanta dor o Senhor passou por nós. Aqueles espinhos perfuraram o cérebro de nosso Senhor. Nenhum homem, meu irmão, minha irmã, nenhum, jamais conseguiria passar por um terço do sofrimento de Jesus. Nem conseguiria, e muito menos seria capaz de remir os seus pecados e os pecados da humanidade como nosso Senhor fez. A coroa de espinhos é uma forma do mundo dizer: você é Deus? Olha aqui sua coroa. O mundo não aceita Cristo. O mundo critica, caçoa de nosso Senhor. O mundo, como diz no popular aqui no Nordeste, manga, ri de nosso Senhor. Então, o mundo não quer saber de Cristo. O mundo não quer saber de nosso Senhor. O que o mundo dá para nosso Senhor é uma coroa de espinhos. O mundo não aceita nosso Senhor como o Senhor do céu e da terra. O Senhor é. O Senhor não precisa que o mundo aceite, porque antes de o mundo ser criado, Ele é Senhor do céu e da terra. Mas veja, aqui mostra que a ideia do mundo não é a mesma ideia que Deus tem para conosco. O raciocínio do mundo não é o mesmo raciocínio que Deus tem para a humanidade. Que aqui a gente possa perceber que essa coroa foi posta em Jesus por Herodes, por Pilatos, por mim, por você. Você pode contemplar nessa dezena
quando estiver rezando o Santo Terço, nisso. Peça perdão a Deus pelos seus pecados. Essa coroa é fruto dos nossos pecados, porque essa coroa é uma macaquice do que o homem quis, porventura, mostrar a Deus. O homem quis mostrar a Deus por sarcasmo, que ele é um Deus, que ele é um rei, do jeito que o homem acha que ele deve ser. E não é assim. Deus é rei e Senhor de tudo e de todos. Quarto mistério doloroso, nós contemplamos nosso Senhor Jesus Cristo com a cruz às costas. Nosso Senhor carrega a cruz, cai 3 vezes, conforme a tradição, conforme a Via Crucis. Essas quedas de nosso Senhor simbolizam as nossas quedas, os nossos pecados, sobretudo aqueles pecados de estimação, aqueles pecados que parece que não quer nos abandonar, que a gente tem dificuldade. Aqui, meu irmão, minha irmã, você pode pedir a Deus, contemplar, pensar nessa dezena, pelas vezes que você cai, pelas vezes que cada um de nós caímos. E muitas vezes nós não queremos nos levantar. Muitas vezes o pecado termina sendo mais forte que a gente. Mas lembremos-nos o que São Paulo vai dizer na carta aos Romanos. O justo vive pela fé. Então, busquemos isso. O Senhor se levantou. O Senhor mostrou para cada um de nós que mesmo acabrunhado, não com os seus pecados, porque ele não tinha pecado, mas com os nossos pecados, com o pecado da humanidade, ele mostrou que ele tinha um desígnio, que ele tinha uma meta, que ele tinha uma missão e precisava concluir essa missão. Um cristão que quer ser plasmado em Cristo não pode ser maior que o seu mestre. Tem que andar atrás, seguindo o mestre, com sua cruz. Quem quiser ser meu discípulo, tome sua cruz, dia após dia, e siga-me. Então, o nosso caminho é a cruz, meu irmão. É a cruz, minha irmã. E a cruz a gente já sente com os nossos pecados, com as dificuldades de cada dia. A nossa morte também será uma morte de cruz. Talvez não como a morte de Jesus, literalmente numa cruz, mas, como ele vai dizer, se fizeram isso com o Mestre, quanto mais com seus discípulos. Todos os discípulos morreram martirizados por Jesus, só não João, mas todos deram a sua vida por nosso Senhor. Cabe a nós pagar também com amor aquilo que foi feito por nós. Quinto mistério doloroso: a crucifixão e a morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui, veja, estamos diante do crucificado que é um homem justo, que é o Messias e muito mais, que é Deus, diante de 2 malfeitores. Ali podemos considerar que os malfeitores somos todos nós, é toda a humanidade. Mas também podemos considerar que diante de Cristo, mesmo ele ensanguentado, padecendo de dor,
de agonia, não conseguindo respirar, fixado ali naquela cruz. Podemos pensar que ali, naquele madeiro, ali jorrou uma fonte de salvação para nós. Nós não cremos num Deus morto. Cremos num Deus que morre para nos dar vida. Ali a cruz é fracasso, mas é penhor de salvação. A cruz é motivo de não compreender os mistérios de Deus na vida de nosso Senhor e também na nossa vida. E é isso, é assim que nosso Senhor nos conduz. Depois que Ele entrega o seu Espírito, que é o Espírito Santo, o mesmo Espírito que Ele recebe no batismo, no terceiro podcast, sobre os mistérios luminosos, eu tinha falado sobre isso. Jesus recebe o Espírito Santo para começar a sua missão e agora Ele conclui a sua missão entregando o Espírito, cumprindo tudo que a Escritura tinha falado. E agora a gente encontra um cadáver. Jesus morre. Deus morre. Veja que loucura, que mistério. Deus morre. Morre para nos dar a vida. Morre para nos restabelecer com a dignidade primeira que Deus, o Pai do céu, sempre pensou quando nos criou. Aqui, meu irmão, aqui, minha irmã, você pode pensar nisso, nessa última dezena desse mistério. Oh, quão grande amor! Oh, quão grande sofrimento! Deus ali pensou em mim. Se Deus sofreu no seu caminho para o Calvário, em todos os meus pecados, em todos os pecados da humanidade, ali Deus pensou em mim, pensou em cada ser humano. Ali Deus me salvou. Ali Deus me resgatou. Pois bem, continuemos a refletir sobre os mistérios do Santo Terço. Compartilhe, você pode nos seguir, se inscrever no nosso canal, vai também no nosso Instagram, no @Café Católico Oficial, e fica atento. Só teremos agora mais um podcast nesse mês de maio, para que a gente possa concluir assim essas reflexões. Eu aguardo você no próximo podcast. Um forte abraço, fique com Deus.